Olá pessoal da análise, então dando continuidade, vamos falar agora do exemplo 53, que pede para considerar a função f de R em R, definida por f de x igual a 0 se o x for menor que 0, igual a 2 se o x for igual a 0, e igual a 1 se o x for maior do que 0. Aqui a gente vai usar uma aplicação do teorema anterior, que é o teorema 27, que caracteriza limite de f de x quando x tende a p sendo igual a L. Então, essa caracterização aqui, vamos colocar em símbolos, né? Limite de f de x quando x tende a p é igual a L. Isso aqui é equivalente, né? O se somente se. Mesma coisa ser equivalente, não é uma caracterização que, dado qualquer sequência xn no conjunto A, o domínio da função, com xn diferente de p para todo n, xn convergindo para p, então isso implica que a sequência f de xn converge para L. Vou colocar o L minúsculo aqui. Bom, essa caracterização serve para provar tanto que o limite da função no ponto P existe, quanto que ele não existe, que é o caso aqui. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto P, se eu pego duas sequências aqui, xn convergindo para P, e a minha f de xn converge para um L1, e se eu tenho aqui uma sequência yn convergindo para P, e a minha f de yn converge para um L2. Se o L1 for diferente de L2, então o limite de f de x, quando x tende a P, ele não existe. Por conta dessa caracterização aqui, né? O limite existe é igual a L, se e somente se qualquer função que eu pegar, que converge para P, a sequência da imagem, né, f de xn, tem que convergir para um valor L específico, né, um valor L único. Então, se tem duas sequências que convergem para valores diferentes, né, na sua imagem converge para valores diferentes, então, pelo teorema 27, o limite não existe, porque ele só vai existir se e somente se toda sequência que convergir para P, sequência xn diferente de P, né, que converge para P, a imagem f de xn converge para o mesmo valor L. Então, vamos analisar o exemplo 23 como uma aplicação do teorema anterior. Bom, aqui então o exemplo 23 fala que a função f de x retorna 0 quando x é menor que 0, retorna 2 quando x é igual a 0 e retorna 1 quando x é maior que 0. Aqui está o gráfico da função, né? Então, esse aqui é o sistema de eixo x e y. Aqui é a altura 1. Então, quando o x é maior do que 0, a função retorna 1. Quando o x é menor do que 0, a função retorna 0. Então, tem essa altura aqui. Então, aqui é o gráfico da função aqui na altura 1, quando o x for maior do que 0. E aqui o gráfico da função quando o x é menor que 0. E quando o x é igual a 0, a função retorna 2. Então, bom, vamos analisar aqui. Tomemos uma sequência constituída por termos positivos convergindo para 0. Então, se eu pego aqui uma sequência xn convergindo para 0, aqui, a função f de xn é constante igual a 1. Então, f de xn é constante igual a 1. Quando eu faço o limite xn convergir para 0, essa sequência aqui converge para 1. E se eu pego aqui uma sequência yn com valores negativos, né, convergindo para 0, a f de xn também vai convergir para 0. F de yn, vai convergir para 0.
porque está na altura zero aqui, e quando está aqui, quando yn é negativo, xn constante igual a zero, f de yn constante igual a zero. Então, como tem dois valores distintos, né, eu tenho duas sequências convergindo para zero e a f dessas duas sequências convergem para valores distintos, então, pelo teorema anterior, que é o teorema 27, essa função não possui limite em zero. Então, não existe limite de f de x quando x tende a zero. Agora vamos para o próximo exemplo. Exemplo 24. Considere a função f de x igual a 1 sobre x. E vamos analisar seu comportamento aí em torno de zero. A função 1 sobre x, né, tem esse gráfico aqui, no sistema de xy. Então, se eu pego uma sequência xn convergindo para zero, aqui, xn convergindo para zero, a minha f de xn, que é igual a 1 sobre xn, ela vai convergir, né, vai divergir, aliás, né, para infinito. E se eu pego uma sequência yn convergindo para zero, a minha f de yn, ela vai divergir, aliás, para menos infinito. Então, como as sequências, eu tenho duas sequências, né, xn convergindo para zero, yn convergindo para zero, e os limites de f de xn, né, o f de xn diverge para mais infinito, e a f de yn diverge para menos infinito. Então, como os limites f de xn e f de yn não convergem para o mesmo valor, então não existe o limite. Então, pelo teorema 27, o limite não existe, ou seja, o limite de f de x, quando x tende a zero, não existe. Bom, então, esses dois exemplos aí, né, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.